Muito boa tarde, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Oração, ação, entrando em ação de novo. Estamos aqui para nosso estudo, para o nosso autoconhecimento, para nos estimular à prática do bem. Tamo junto? Muito bom. Muito bom estarmos juntos novamente. Hoje nós abordaremos, estamos no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, capítulo 10 que fala sobre as ocupações e as missões dos espíritos, e hoje vamos abordar a questão da arte. Será que os espíritos se ocupam da arte? Qual é a atividade deles? Muito bom, muito feliz por estarmos juntos. Que assim seja. Vamos hoje estudar essa ótima questão, o campo artístico, que tanto sensibiliza os nossos corações. Então, questão número 565, Kardec pergunta assim: os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? A resposta é: examinam tudo aquilo que possa contribuir para a elevação e para o progresso dos espíritos. Como já orientam os amigos espirituais, todas as áreas em que o homem atua, o espírito atua também. Porque os homens nada mais são do que espíritos, apenas vestidos de carne. E como os espíritos nada mais são do que os homens, apenas desvestidos de carne, tudo que interessa aos homens interessa também aos espíritos. Na resposta aqui, que os espíritos examinam tudo aquilo que possa contribuir para a elevação e o progresso dos espíritos, fica claro que todas as nossas atividades nobres terão parceria de espíritos nobres. Absolutamente lógico. Mas Kardec pergunta o que alguns de nós podem perguntar. Um espírito que foi pintor ou arquiteto na Terra, quando retorna ao mundo espiritual, se interessará, de preferência, pelas mesmas especialidades? A resposta é: tudo se confunde num objetivo superior. Se o espírito for bom, se interessará pelos trabalhos que permitam ajudar as almas e se elevarem até Deus. Aliás, esquecem que o espírito que desenvolve uma arte em uma existência pode ter praticado outra em existência anterior, uma vez que é preciso que ele tenha conhecimento de tudo para atingir a perfeição. Assim, conforme o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. Isso é o que deve ser entendido quando eu afirmei que tudo se confunde num objetivo superior. Notem ainda o seguinte: o que é sublime no mundo atrasado em que vivem não passa de infantilidade em mundos mais adiantados. Como querem que os espíritos que habitam esses mundos superiores, onde existem artes que os homens desconhecem, admirem algo que,
para eles não passa de um trabalho de estudante. Como eu já disse, eles se interessam por tudo que possa revelar algum tipo de progresso. Expande demais a nossa perspectiva, não é? Quanto à ocupação dos seres humanos após a morte. Os seres humanos após a morte, os espíritos, se ocupam daquilo que seja, que contribua para o progresso dos indivíduos e da humanidade. Então, uma arte nobre, sem dúvida, contribui para esse progresso da humanidade. E, portanto, será, sim, do interesse de espíritos nobres. Mas é verdade também que uma arte primitiva, de baixa frequência, que manipule e domine mentes, porque existe, obviamente, arte nesse calibre, desse nível, também interessará os espíritos, apenas que serão, obviamente, espíritos inferiores. Como diferenciar espíritos inferiores e superiores em todos os tempos, em todas as áreas? Inferiores são os espíritos que querem cercear o livre-arbítrio, dominar mentes. Assim é aqui na Terra e assim será em toda parte. Espíritos que querem dominar mentes atuam na política, na economia, na religião e nas artes. Estabelecerão parcerias com espíritos encarnados, com seres humanos, que vibrem na mesma frequência e assim atuarão para dominar mentes ou para emancipar mentes. Se você quer saber, a partir das suas próprias relações, se você lida com espíritos superiores ou inferiores, analise a mente dessas pessoas que estão próximas de vocês, se elas atuam para dominar ou para emancipar mentes. Mais ainda, se você quer analisar se você é um espírito inferior ou superior, faça essa mesma análise. Se você tem atuado para emancipar mentes, no campo da sua profissão, no campo das artes, no campo da política, no campo da religião, você é assim um espírito superior. Ou está trabalhando sinceramente, com boa vontade, para adquirir essa superioridade. E nesse trabalho está estabelecendo parcerias com espíritos superiores que coordenam o trabalho em que você faz parte. Da mesma forma, se você tem trabalhado interesseiramente em qualquer dos campos da atividade humana, você também vai saber da sua hierarquia e da hierarquia com aqueles espíritos com os quais estabelece parcerias. Diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, eu te direi quem és. Bastante claro assim, não é? Pergunta 566A, a última desses nossos estudos de hoje. Kardec pergunta assim:
Compreendemos que seja assim em relação a espíritos mais adiantados. Entretanto, estamos nos referindo a espíritos comuns, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. A resposta dos espíritos é: para esses, o caso é diferente. Como o ponto de vista de onde observam as coisas é mais limitado, eles podem admirar o que os homens também admiram. Então, aqui se percebe essa lei de sintonia, essas parcerias espirituais, sempre de acordo com o grau de elevação. Os espíritos que trabalham pela emancipação dos outros coordenam o trabalho de homens que trabalham pela emancipação dos outros. Os espíritos que trabalham pela dominação, pela manipulação dos outros, também estabelecem parceria com homens que atuam também pela manipulação dos outros. E uma grande massa de espíritos medianos oscila entre um polo e outro, alterna-se entre emancipação e manipulação, especialmente no campo da arte, que é tão permeada pela idolatria, a partir do campo da vaidade. O que, aliás, se observa também na área esportiva, o que, aliás, se observa também na área política e mesmo na área profissional. Muitos são os espíritos que vieram para emancipar, que encarnaram para emancipar, estabelecendo parcerias com espíritos elevados, mas que, atacados pelas sombras, nas suas vaidades, cedem. E assim cedendo, mudam as suas parcerias, afastam-se os espíritos da luz e aproximam-se os espíritos das sombras. Por isso, a queda de médiuns, de sacerdotes, de artistas e de políticos. A vaidade é o grande gancho de dominação, o grande gancho que nos faz a todos, em todos os campos, virarmos a casaca, como diziam os antigos, alternarmos de lado, mudarmos as nossas áreas de interesse. Infelizmente, isso é muito comum. E nesses tempos de grande assédio espiritual, todos nós, em todos os campos, precisamos estar atentos a partir de nós mesmos, para que lado você tem favorecido as suas parcerias, o seu trabalho. Há pessoas que defendem a velha tese de que é lícito usar meios sombrios para objetivos que eles pensam elevados. E é assim que surgem fake news, assim surgem pactos com as sombras, porque os espíritos das sombras acham que os seus ideais são elevados.
espíritos das sombras que atuam no campo da vingança, da obsessão, pensam e dizem estar trabalhando pela justiça. Espíritos das sombras que manipulam pessoas na política entendem apenas estar usando os meios disponíveis para transformações que eles supõem elevadas. Assim é na terra e assim é no céu. Muitos que fizeram revoluções, que fizeram sequestros, que fizeram transformações na política, na área científica, supõem estar fazendo o que é humano, o que todos fariam. Vendem as suas conquistas científicas para objetivos menos nobres, objetivos de violência, de dominação, de lucro, acima do bem. Dando desculpas como se eu não fizer, outro faz, que eu não nasci para ser santo, ou que é preciso fazer parcerias com quem te valoriza, supondo a valorização, o ego, o dinheiro, os cargos. Ou seja, a valorização dos homens, a valorização das sombras, a valorização a partir do interesse e da vaidade. Vigiemos. Vigiemos claramente as nossas atitudes e as nossas decisões, para que a cada vez que atuarmos em diminuição ao livre-arbítrio, em manipulação de mentes, para cada vez surgir uma alternativa dessa, nós nos afastarmos. E se adotarmos uma atitude dessa, não o façamos com nomes, admitindo nomes nobres. O nome, o título que dermos para os nossos atos é que vai definir se nós adoeceremos ou nos curaremos. É como o alcoólatra que fala que fica alegrinho quando bebe muito. Quando ele admitir que caiu dentro da sua doença, ele começa a ter cura. Enquanto ele dá um nome socialmente correto, aceito, bonito, ele prepara e aprofunda a sua queda. Muitos crimes foram feitos em nome de Deus. Guerras, torturas, manipulações. Muitos crimes foram feitos em nome da ciência, da verdade. Como se só houvesse o caminho da manipulação, do interesse financeiro. Jornalistas, artistas, cientistas, intelectuais, profissionais das diversas áreas, se deixam seduzir por aqueles que os valorizam. Ouçamos e tenhamos claro na mente o grande questionamento de Jesus: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Que atitude é essa que entrega
que escraviza a nossa mente por séculos para ganhar, entre aspas, para ter vitórias de décadas. A vitória do mundo, o dinheiro do mundo, os postos do mundo, a fama do mundo, jamais deveria ser diretora de nossas vidas. Especialmente quando, para conquistarmos as vitórias do mundo, entregarmos séculos, escravizarmos nossas próprias almas com parcerias sombrias. Expandamos. Nós que possuímos informações espirituais, expandamos. Analisemos nossas mentes o quanto antes e com a maior clareza possível. E se concluirmos que temos atuado com parcerias menos nobres, mudemos já nossas intenções, assumamos já as consequências dos nossos atos. Abrindo mão de cargos, de salários, de dinheiro, para atuar exclusivamente naquilo que é bom, naquilo que é certo e naquilo que é justo. Ainda há tempo para todos nós. Redirecionemo-nos para o bem e se afastarão, não sem luta, mas se afastarão os espíritos das sombras e nós teremos todo o apoio dos espíritos de luz. Que assim seja já. Examinemo-nos, reformulemo-nos e dirijamo-nos pelas ideias da luz, pelos sentimentos da luz, pelas palavras do bem e pelas ações do bem. Graças a Deus, que assim seja sempre. Que o alerta sirva para todos nós. Silene Reis Guise, Andréa Santos, Mônica Silva, Enir Cajazeira, muito boa noite a todas as amigas, Noêmia Félix, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados. E vibrando pela paz mundial, Marco Aurélio Trindade, colocando que somos livres para viver o amor, mas também, Marco, somos, é claro, livres para viver o ódio. É por alternarmos-nos nessas polaridades que a nossa vida vem sendo essa montanha russa, essa bipolaridade, não apenas mental, mas espiritual também. Eliana Lauri, Enir Cajazeira, Angélica Sayonara, Sayonara Angélica, Márcia Sodré, Rosa Nepomuceno. Muito feliz pelas parcerias aqui e do alto. Compartilhemos as nossas luzes e assim estaremos sempre no caminho da luz, com ótimos amigos e melhorando-nos a nós e a eles cada vez mais. Um grande abraço, um prazer enorme estarmos juntos e amanhã, 18 horas, estaremos novamente unidos no bem, unidos na luz. Paz e bem, até amanhã.